Boa noite. O ano de 2021 terminou com o custo de vida a atingir os 27,03%, registrando uma subida de 1,93 pontos percentuais face ao valor registrado em dezembro de 2020, com os preços a subirem 2,1% face a novembro. Em dezembro, do ano passado, portanto, a exemplo do que aconteceu durante os 12 meses de 2021, a classe de alimentação e bebidas não alcoólicas manteve-se como a que mais influenciou a taxa de inflação, com um aumento de 2,46%, seguida pela classe de bebidas alcoólicas e tabaco, mobiliário, equipamento doméstico e manutenção. A inflação acumulada no ano passado coincide com a previsão de uma taxa de cerca de 27%, anunciada em outubro pelo governador do BNA, muito acima da revista pelo próprio Banco Central em julho e que apontava para os 19,7% e dos 18,5% definidos pelo governo e inscrita no Orçamento Geral do Estado para o ano passado. A inflação, para além de mexer com o poder de compra das famílias e induzir relevantes incertezas no processo de tomada de decisão de investimentos e na distribuição de rendimento na economia, retira o foco dos decisores de política económica de medidas mais estruturais e de longo prazo para medidas mais conjunturais e de curto prazo e que tenham o potencial de adiar a realização de uma economia mais compacta e alinhada com as necessidades de desenvolvimento económico e progresso social. Na edição de hoje do Direto ao Ponto, vamos falar das perspectivas de inflação e o impacto sobre o crédito à economia real em 2022. António Stott é o meu convidado, ele é economista. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. O que eu te pergunto é, para 2022, a meta de inflação prevista, está inscrita no orçamento e vem sendo reiterada pela equipa económica, aponta para os 18%. O que eu te pergunto é se este objetivo, esta meta, é realista. Boa noite, Curso. Boa noite, telespectadores, internautas. Votos de bom ano, com muita saúde para que cada um consiga autorrealizar-se. Na verdade, a prática tem que ser o critério da verdade. E segundo esse princípio, não, para mim não não digo que não é realista, mas não é uma inflação que eu considerava enquanto analista, não é? Porque a prática tem mostrado que a taxa de inflação prevista nos vários orçamentos gerais do Estado tem estado muito abaixo das taxas de inflação verificadas ao longo destes anos. Portanto, de forma muito resumida, não é realista. E vamos ver isso. Temos um slide, acho que é o terceiro ou quarto, que vamos espelhar a nossa posição sobre essa taxa de inflação de 18%. Vamos começar pelo primeiro, que tu titulas como sendo os avanços e recuos dos preços dos bens alimentares. De facto, seguindo de novo o princípio que a prática é o critério da verdade, o que nós fizemos fomos buscar os preços do INE, publicados pelo INE destes produtos, um conjunto de produtos, em 2017, que temos aqui na terceira coluna, são os preços publicados do INE em 2017. Em março de 2021 fizemos uma análise, e a análise foi ir ao encontro das cantinas, dos supermercados e dos mercados informais e saber qual era o preço. E registramos os preços em março de 2021. Em dezembro, para prepararmos esse direito ao ponto, também fizemos o mesmo exercício. Fomos constatar em loco qual é o preço verificado nessas unidades comerciais. E também fizemos em dezembro. O que é curioso, é que de 2017 a março de 2021, os preços aumentaram muito, mas aumentaram mesmo muito. Estamos a falar de 4 anos. Estamos a falar de 4 anos, mas aumentamos cerca de... Alguns preços foi mais do que quase o dobro. Estamos a dar, por exemplo, aqui o exemplo do leite em pó, que custava em 2017 5 mil kwanzas, passou a custar em março de 2021 15 mil kwanzas. Ou seja, aumentou cerca de 199%. Esta é a primeira informação, que de março
até 2021 os preços aumentaram muito. Só que, quando repararmos, fizemos análise de março de 2021 comparativamente a dezembro de 2021, houve aqui algo curioso, que é que os preços reduziram nesse período. Ou seja, estamos a dizer, continuando com o exemplo do leite em pó, estamos a dizer que o preço era de 15 mil kwanzas, para dezembro de 2021 reduziu a 7 mil kwanzas. Portanto, houve uma redução... Estamos aqui com 700, deve haver aqui um erro, mas é 7 mil de inserção, kwanzas. 7 mil kwanzas. Entretanto, houve uma redução na ordem de 39%. Estamos aqui a comparar março de 2021 com dezembro de 2021. Mas quando continuamos a comparar dezembro de 2021 com dezembro de 2017, os preços aí aumentaram 82%. O que estamos a tentar dizer aqui, de facto os preços aumentaram, sim, mas a partir do primeiro trimestre de 2021 há uma tendência dos preços reduzirem. E quais são os fatores, desconhecemos, mas o que a prática nos indica é que os preços de alguns produtos selecionados são aqueles preços selecionados no conjunto de produtos dos preços do INE, alguns deles reduziram. E isso é positivo. Essa análise continua porque grande parte destes produtos fazem parte da cesta básica. Não Exatamente. É? E, portanto, passamos agora para um segundo slide em que temos outra categoria de produtos que aconteceu exatamente o mesmo fenómeno. Exatamente, Cussi. São um conjunto de produtos, na verdade não fazem parte da cesta básica, fazem parte do conjunto de produtos que nós chamamos produtos de amplo consumo. Mas depois também temos a nossa opinião sobre esse tema. E vimos, por exemplo, vamos pegar aqui na questão da farinha de trigo. Não é? A farinha de trigo em dezembro de 2000, o quilo de trigo, da farinha de trigo em dezembro de 2017 estava a 300 kwanzas. Em março de 2021 saiu de 300 a 760. Agora, em dezembro de 2021, saiu de 762 para 700. Houve uma ligeira redução. Estamos a falar aqui uma ligeira redução de 8%. Portanto, para todos estes produtos tem essa tendência de, apesar de aumentarem, de março a dezembro tem a tendência de reduzir. O que é que esteve na base, o que é que estará na base dessa redução? Primeiro, podemos especular, porque não fizemos um estudo sobre o assunto, mas, a princípio, em potencialidade, tem a ver com a estabilidade do Kwanza, porque o Kwanza, a partir do primeiro trimestre de 2021, começou a ter ligeiras apreciações, ou seja, o Kwanza começou a valorizar-se, mas também podemos associar algumas das medidas muito pontuais, muito concretas, e falaste na introdução, que o governo está a implementar sobre um conjunto de produtos que fazem parte do tal amplo produtos de amplo consumo. Já teremos nacional. Aqui o efeito da suspensão das taxas aduaneiras, que foi uma das medidas adotada no final do Eu acho que ainda não é o efeito trimestre, mais ou menos. Acho que ainda não, por causa do tempo, da diferença do tempo ou do gap de tempo da importação até chegar no país, acho que ainda não. Mas eu acredito que deve ser, ou pelas expectativas geradas por essas medidas, ou então muito influenciado pela estabilidade da taxa de câmbio. As pessoas sentiram estas reduções? As pessoas sentiram, mas do ponto de vista psicológico, nós gostamos de comparar sempre com o melhor momento. Ou seja, o melhor momento, vamos assumir, que é 2017. Em 2017, o melhor momento, o quilo de trigo estava a 300 mil kwanzas. Hoje, em dezembro de 2021, está a 700. E do ponto de vista psíquico, nós comparamos sempre com o melhor momento, que é 2017. Ou seja, nunca vamos nos lembrar que em março o mesmo produto custava 762 kwanzas. E agora reduziu. De facto, do ponto de vista psíquico, geralmente nós nos comparamos com o melhor momento e não com a evolução. Né? E aqui é um exercício interessante, porque qualquer cidadão pode fazer essa análise. Ou seja, qualquer cidadão amanhã pode ir a um supermercado, ou ao mercado que estiver mais próximo, levantar, registrar os preços e depois de um mês voltar aos mesmos locais ou outros, voltar a registrar os preços e aí consegue aferir com alguma certeza que os preços aumentaram ou reduziram e não irmos ao efeito manada em função dos opinion makers ou em função das várias publicações que têm saído. Por que estas reduções não se refletem no nível geral de preços? Esta é uma questão bastante interessante, Cussi, porque eu, por acaso, também fiz-me essa questão e cheguei a duas... Se estes são os produtos de amplo consumo e é sobre os bens alimentares, e vamos admitir que pela pressão que estes produtos exercem, sofrem, exatamente,
recai sobre eles o nível de preços que nós encontramos na categoria da alimentação. Por que é que isto não se reflete depois no nível geral de preços? Era expectável que, do ponto de vista prático, se refletisse, não é? Mas, para além, o índice geral de preço, para além de ser composto por esses produtos, é composto por outros tipos de produtos. Mas a argumentação que tem vindo do INE e de outras instituições é que a classe de alimentos e bebidas não alcoólicas continua a ser a que mais contribui. Portanto, é um paradoxo, olhando para a redução quando nós vamos para a economia real, mas olhamos para os índices continuam a ser os índices mais altos, né? É algo que é para investigar, é um alerta para vermos se, de facto, o INE está a registrar os preços tal como são ou há alguma forma de mensurar ou de calibrar as estatísticas do INE. Mas, quando vamos no mercado, é de facto que há aqui, de facto, uma redução para alguns produtos de amplo consumo. Exatamente. Tu falas agora, mudamos de slide e o título deste slide tem a ver com o aumento vigoroso dos preços. Portanto, estamos a recuar, estamos a olhar para trás. Quais são as expectativas para 2022? As expectativas para 2022 serão de um aumento. Os preços vão aumentar, é indiscutível. E a nossa perspectiva é que os aumentos serão superiores a 20%, ou no limite 22%. E por quê, Cussi? Nós, por isso é que eu disse que não acreditava, ou pelo menos não defendia a meta de 18%. Porque a prática tem nos mostrado que, por exemplo, o preço da programação do governo, do plano do governo, o preço médio, estamos a falar a taxa média, estava aí em torno de 89% por mês, né, 0,89%. Depois, temos aqui a previsão do Orçamento Geral do Estado para o ano 2022, que é a linha amarela, está em torno de 1,2%. E quando olhamos para a previsão, tendo em conta os últimos 60 meses, a análise que eu faço, os números que o Estado tem apresentado estão sempre muito abaixo da perspectiva. Então, para ter um racional para ferir sobre o preço, eu digo, se os preços continuarem a aumentar, a velocidade dos últimos 60 meses. E a resposta é que estaremos muito próximo dos 1,6% ao mês. E a outra questão é, 60 meses é muito longo, é uma taxa muito mais estrutural. Mas se for conjuntural, então se os preços aumentarem ao longo dos últimos 24 meses, então o que é que vai nos dizer é que estará muito próximo dos 2% ao mês, que é a taxa ainda assim inferior ao que registramos nos anos anteriores. O que é que estamos a tentar dizer, Cussi? É que a taxa do programa de governo é de 10%, a taxa prevista no Orçamento Geral do Estado, acumulada para o ano 2022, será, ou no fim de exercício, de 18%. A nossa previsão, tendo em conta os últimos 60 meses, será de 20%. E a tendência, tendo em conta os últimos 24 meses, será de 23%. E eu acredito mais, nessa previsão, por quê? Se repararmos, foi em 10 de abril de 2021, nós tivemos um direito ao ponto que falamos também muito ligeiramente da inflação. E nós já prevíamos na altura que a taxa de inflação estaria em 25%. Acima dos 25%. Ou um pouco acima, um pouco abaixo. E nós verificamos que a nossa previsão perdeu para a execução em 2 pontos percentuais para baixo. Mas comparativamente à previsão do governo, que era 18,5%, 19%, estamos aqui a falar que perdeu muito mais em termos de pontos percentuais. Ou seja, eu, António Stott, com o meu simples computador, com uma simples avaliação da tendência dos últimos 24 meses, tive uma taxa muito mais assertiva do que o executivo, que tem toda a máquina por detrás. Mas aí a pergunta que eu te coloco agora é exatamente essa. Como é que se justifica que haja tanta gente a falhar em cálculos como este que podem ser mensurados? Eu acho que é a metodologia. Podem ser medidos. Eu acho que é a metodologia. Por acaso, aqui é uma questão muito interessante que o governador do BNA muito recentemente disse, é que a previsão, a meta de inflação do BNA, a meta de médio e longo prazo, é uma meta de 4% a 6%. Eu fiquei muito feliz quando ouvi isso. Por quê? Porque a meta de inflação não pode ser alterada de ano a ano, de exercício a exercício, e várias vezes ao exercício. A meta é uma, que é o nosso referencial. Agora, não é para agora, é de médio e longo prazo. Mas é o nosso referencial. Se tivermos a 18%, nós sabemos que o esforço adicional para os 6, estamos a falar de 12 pontos percentuais.
Se tivermos a 27% para os 6, estamos a falar que o esforço adicional é de 21 pontos percentual. Portanto, a nossa meta, o objetivo de inflação de médio e longo prazo não pode ser alterado, porque é o nosso referencial. O E aí já evoluímos. Duas alterações, duas revisões da meta de inflação. Mas a julgar pela tua expectativa, que é de termos uma taxa de inflação a rondar os 23%, como é que isso vai se refletir no mercado? No mercado há muitas formas em que vai se refletir. Deixa dizer que são mais 5 pontos percentuais em relação ao objetivo do governo. Do governo, exatamente. Como é que isso se reflete no mercado? Primeiro, vai se refletir no poder de compra. Ou seja, se eu com 90 mil kwanzas podia conseguir comprar, por exemplo, 3 telemóveis, agora, com 90 mil kwanzas, vou poder comprar apenas 2 telemóveis. E o que determina na economia real não é o montante que eu gasto, é o volume de bens que eu transaciono. Ou seja, se eu for a uma stand e se eu consigo comprar 2 carros, quando eu poderia comprar 4, o que é que acontece? Eles venderam menos. Se venderam menos, vão ter menos lucro, portanto, ou em alguns casos até podem fechar a stand e despedir pessoal. Ou seja, este é um caminho. O outro caminho, e que nós trazemos aqui, que é de fácil mensurar do ponto de vista analítico, é a taxa de juro. O que tem acontecido? Nós, em economia, chamamos isso a rentabilidade relativa dos ativos. O que é que isso quer dizer? Eu, se tiver agora 65 mil kwanzas, que é o equivalente a $100, eu tenho que decidir em pegar os 65 mil kwanzas, investir ou num depósito a prazo em Angola, ou comprar um título em Angola, ou pegar 65 mil kwanzas, comprar $100 e investir no Tesouro norte-americano, num título em dólares. E, portanto, o que vai determinar investir cá ou investir nos Estados Unidos, com liberdade de mobilidade de capital, é a rentabilidade. Ou seja, quanto é que eu vou ter de lucro. Então, foi com esse exercício que nós fizemos. Pegamos na taxa de juro Libor, que é a taxa de referência para o dólar, que está em torno de 0,6%. Olhamos para a variação cambial, porque eu preciso trocar os meus kwanzas para comprar o dólar, está em torno de 17%, portanto, e vimos o prêmio de risco, que é a diferença entre comprar um bilhete do Tesouro que tem quase risco nulo, ou então o crédito que o banco tem concedido, deu aí em torno de 3,16%. Somando essas 3 variáveis, vai nos dar a nossa taxa nominal com risco de 21%, ou seja, os bancos, para fazer negócio em Angola, sem olharmos ainda para a inflação, têm que cobrar uma taxa de juro pelo menos de 21%. Mas isso considerando a tua previsão de inflação, que é de 23%, ou considerando a inflação do governo, que é de 18%? Ainda não considerei a inflação. Sem considerar a inflação, só considerando a taxa de juro da Libor, considerando a variação cambial e considerando o prêmio de risco, sem considerar a inflação, os bancos, para conceder crédito, têm que considerar uma taxa de juros de 21%. Quando consideramos a inflação média, eu não fui buscar a minha porque tem as suas dúvidas, mas eu fui buscar a inflação média prevista pelo FMI no âmbito da sexta revisão, que é na ordem de 22,20%. Portanto, quando consideramos a inflação média prevista pelo Fundo Monetário Internacional na sua sexta revisão, olha que a taxa de juro real, aquilo que de facto os bancos vão receber, se praticarem a taxa de 21%, é de menos 0,97%. Ou seja, não é atrativo. Os bancos não concedem crédito com esse nível de inflação. O que é que isso implica? Que para os bancos poderem, pelo menos, terem rendimentos a concederem créditos, tem que ter uma taxa superior a 22,20%. Ou seja, o crédito é extremamente caro. E é por esta via que vai afetar a nossa atividade econômica, porque com um crédito dessa magnitude, quer os bancos não estão interessados a conceder crédito, quer os particulares não estão interessados a procurar crédito com esse tipo de custo. Vamos ter a possibilidade de continuar a falar sobre isso na segunda parte, porque agora é tempo de fazermos nosso primeiro intervalo para depois poder continuar então aqui com esta conversa com o economista António Stott. Eu conto consigo mais daqui a pouco.
Uma vez mais, boa noite, bem-vindos à segunda parte deste Direto ao Ponto. O nosso tema de hoje tem a ver com as perspectivas de inflação e o impacto sobre o crédito à economia real em 2022. O meu convidado é o economista António Stott. Na primeira parte ele deixou-nos aqui algumas preocupações, nomeadamente o facto de podermos ter uma taxa de inflação este ano superior àquela que está definida pelo governo e isso ter impacto sobre o crédito. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, também terminamos com boas notícias. Sim. Os preços dos bens alimentares em dezembro registraram uma redução contrariam a sua afirmação de que em 2022 vamos ter novamente uma alta de preços. De facto, estamos aqui diante de algumas contradições. Não há contradição. A questão, quando nós afirmamos que os preços reduziram, nós afirmamos porque nós fomos ao mercado e verificamos em loco. Quando olhamos para a informação pública, aquela que nós devemos utilizar para fazer as nossas análises, vimos que os dados publicados pelo INE é que dão-nos essa tendência. Como é que eu faço a minha previsão? Eu olho qual é a tendência dos preços publicados pelo INE e se essa tendência se registrar nos próximos tempos, qual vai ser o preço. Ou seja, se as publicações do INE fossem coincidentes com o que nós verificamos no mercado, claro que a minha posição seria outra. Se a tendência fosse decrescente, provavelmente não estaríamos nos 23, podíamos estar nos 18 ou abaixo de 18. Só que para nós fazermos análise, sobretudo quando estamos emitendo a nossa opinião na esfera pública, temos que nos basear e nos suportar nos dados oficiais. Os dados oficiais indicam, se mantermos o mesmo nível de inflação dos anos anteriores, dos 24 meses, estaremos muito próximos dos 23%. Na verdade, não há contrariedade, são abordagens diferentes. Uma é em loco e a outra é com base na informação pública disponível. Exatamente. Aqui temos 8 aspectos que, na tua opinião, concorrem para nós termos uma alta de preços. Ou pelo menos uma estabilização. Uma estabilização. Exatamente. Vamos olhar para eles muito rapidamente? Muito rapidamente. Sim, na verdade, a primeira coisa contra, né? Até contra soa mal, mas é contra a alta dos preços, não é contra os preços, é contra a alta dos preços, tem a ver com a estabilidade no mercado cambial. Ou seja, essa estabilidade do Kwanza e até certo ponto alguma valorização é favorável para a contenção do aumento dos preços, ou seja, sobretudo aquela parte da componente importada, estamos a falar da importação de bens e serviços com o preço, com a taxa de câmbio estável, então a probabilidade da taxa de câmbio influenciar no aumento é menor. Segundo, temos o aviso 10 e vimos que com o nível de inflação que nós temos, a taxa de juro para que o mercado funcione tem que ser uma taxa muito próxima ou acima dos 22%. Por isso é que o Banco Nacional de Angola, nas suas reuniões do Comitê de Política Monetária, diz aumentamos a taxa de referência do BNA para 25% para criar um corredor para a transação. Na verdade, o que está a dizer é isso, com taxas inferiores àquela não há transação neste mercado e, portanto, tem que estar 25%. Mas essas taxas não atraem o público, nem sequer são apetecíveis para o banco face ao risco. Então, o aviso 10 vem contrariar isso, porque o aviso 10 prevê taxas inferiores àquelas taxas de mercado. Ou seja, é uma forma muito pontual de contornar as elevadas taxas que o mercado, que facilita as transações. Outra questão importante tem a ver com o preço do barril de petróleo. O nível do preço do barril de petróleo, que está acima agora dos $80 por barril, é muito importante. Por quê? Porque, primeiro, dá divisas às empresas petrolíferas, que agora são as maiores empresas que transacionam no mercado cambial em Angola. Dá divisas também ao governo, ao Tesouro Nacional, que agora acho que está em segundo a transacionar depois das empresas petrolíferas. Temos terceiras diamantíferas, mas também dá ao Banco Nacional de Angola algumas divisas que vai influenciar nas reservas internacionais líquidas e na solvabilidade externa. Ou seja, isso é positivo até para a gestão das expectativas sobre a taxa de câmbio. E temos as reservas alimentares, ou seja, as reservas alimentares aqui funcionam, por um lado, na perspectiva de estoque e, por outro lado, para garantir aqui os preços, a estabilidade dos preços. Essas 4 medidas são boas e ajudam
a garantir o preço. E são medidas, todas elas, se repararmos, adotadas internamente. Foram as instituições nacionais que adotaram, o Banco Nacional de Angola, excepto o petróleo, que não depende de nós, e a reserva alimentar. E depois, do outro lado, temos os contras. O primeiro contra tem a ver com o aumento das taxas de juros nos mercados internacionais. Há aqui uma vaga que prevê que o banco, ou seja, o Fed vai aumentar as taxas de juros do mercado americano, Banco Central norte-americano. norte-americano, vai aumentar as taxas de juros. Portanto, o aumento das taxas de juros vai ter um impacto negativo ao nível dos preços. Primeiro, e aqui é apenas uma das medidas muito próprias da nossa economia, é que se são as empresas petrolíferas que fornecem parte, agora fornecem mais divisas para o mercado, o aumento da taxa de juros, as empresas petrolíferas precisam de, nós chamamos isso de cash call, que são requisição de fundos para investir, quer para a operação, quer para o investimento, que é muito dinheiro, elas quando precisam desses fundos recorrem a crédito. Portanto, o aumento da taxa de juros aumenta o custo das empresas petrolíferas para fazer face a esse crédito que foi contratualizado. Portanto, diminui a disponibilidade de divisas que podia ser utilizado aqui no mercado nacional. Só por esta via pode influenciar a taxa de Está câmbio. quantificado esta taxa de juros da Reserva Federal norte-americana? Não está quantificada, mas a Libor que nós apresentamos é de 0,6 e prevê-se, alguns especialistas preveem que vai aumentar para 1,5 e não mais do que isso. 1,5 para nós parece muito baixa, porque estamos habituados com taxas de 27%, 25%, mas quando falamos do dólar, que é uma moeda transacionável a nível mundial, é uma taxa bastante significativa. Ok. Por outro lado, a imprecisão da definição da cesta básica é fundamental porque, Cussi, a contradição que nós tivemos agora, em que eu olho para o mercado, os preços estão a reduzir, mas olho para os dados do INE, os preços estão a aumentar, muitas das vezes pode ser porque a cesta básica está mal definida. Ou seja, o índice de preço do consumidor devia ter por detrás, sobretudo os produtos alimentares, um conjunto de bens e de produtos definidos com critérios próprios de uma cesta básica, que tem a ver com a questão da cultura, a questão nutricional, até questões metodológicas. Por exemplo, nós temos o trigo como produto de amplo consumo e não temos o pão. Nós não temos as frutas. Então, portanto, nós olhamos que os preços nos mercados podem estar a reduzir, porque temos a fruta e companhia a reduzir, mas o INE não capta isso porque não tem fruta no seu cabaz. Então, a definição da cesta básica, atendendo todos esses fatores que eu disse, vai tornar como um instrumento próprio para a definição do índice de preço do consumidor, para a definição da política social. Estamos a falar do Quenda, quando nós falamos Quenda. Para nós atribuirmos 25 mil kwanzas ao indivíduo que está em Malães, é porque nós fizemos um estudo e esse estudo diz que 25 mil kwanzas dá para ele repor pelo menos as calorias que perde durante um dia. E isso como é que se faz? Faz a partir da cesta básica que tem esses componentes todos. Então é preciso definir a cesta básica e é algo que eu sempre que tenho oportunidade toco, porque é fácil de fazer, é barato de fazer e é tão importante, só que talvez não conseguimos passar a mensagem como deve ser. A inflação alimentar no mercado mundial é uma questão. Os preços no mercado mundial, estamos a falar aqui do índice da FAO, tem aumentado nos vários segmentos, quer cereais, carnes, açúcar e dentre outros, tem aumentado. Se o preço na origem aumenta, mesmo que mantenha tudo constante, naturalmente o preço local também, quando importamos, vai ter que aumentar. Então é um fator que puxa os preços para cima. Depois aqui a questão da obstrução do crédito, que é o que estamos a falar hoje, tem a ver que os bancos não estão interessados em conceder crédito por causa do risco. Não vimos negócio em Angola que consiga ter uma rentabilidade, conheço pelo menos um que tem uma rentabilidade acima de 25%, mas é muito difícil termos projetos, sobretudo agrícolas e não só, com uma taxa de rentabilidade de 25%, que faz o serviço da dívida de 25%. Então os bancos não concedem crédito porque têm esse risco. Eles podem até olhar para o projeto, mas sabem que 25% é quase impossível. Por outro lado, nós, enquanto particulares racionais, também não estamos interessados em ir atrás de um crédito com uma taxa de juros de 25%. É muito elevado. Então, é a tal obstrução da procura e da oferta. Mas tem havido concessão de crédito? Tem muito timidamente, mas o que nos interessa, Cussi, e quando se faz política econômica, não é um montante de crédito concedido, é o montante de crédito real.
O que é que isso quer dizer para os telespectadores perceberem? Se eu antes concedia 100 milhões de kwanza de crédito a um camponês ou a um empresário de agronegócio e ele conseguia comprar 4 tratores com uma taxa de 27% de inflação, os mesmos 100 milhões de kwanza, hoje o camponês compra 2 tratores ou quase 3 tratores. Portanto, para quem quer incentivar a oferta, a produção, o emprego, o que nos interessa é o crédito real, é o número de tratores que o empresário de agronegócio consegue comprar e não o montante que ele recebeu. E foi nessa lógica que nós olhamos para os preços de 2020, vimos que o crédito ao comércio, por grosso e ao retalho, reduziu. Reduziu de 1,185 mil milhões para 993. Os particulares também reduziram. Tivemos 1,185 em dezembro de 2020 para novembro de 2021, ao preço de 2020, para 993. Isto aconteceu ao crédito todo. O crédito reduziu, o crédito a particulares, estamos a falar crédito de organizações de depósito, estamos a falar banca comercial, reduziu na ordem de 25% do ponto de vista real. Ou seja, o crédito concedido até novembro de 2021 ao preço de 2020, estamos a ter o efeito da inflação, reduziu 25%. Ou seja, e aqui trazemos uma nota que é fundamental avaliarmos. O governo tem adotado políticas, programas muito pontuais para fazer face a esses constrangimentos estruturais e um deles é o Prodese. E nós, quando avaliamos o crédito concedido pelo Prodese, dá-nos a sensação que estamos a conceder muito crédito. O que interessa, de facto, Cussi, é o crédito à economia. Estamos a aumentar o número de projetos, estamos a aumentar no número de projetos aprovados sim. Estamos a aumentar também no valor desembolsado pelos projetos. Projetos aprovados, exatamente. Não, a minha chamada de atenção não é nesta abordagem. A minha chamada é: não podemos olhar para o Prodese como se fosse a solução para a concessão de crédito à economia. É um programa, sim, que gera uma expectativa, influencia o mercado, mas temos que olhar para a floresta toda e não para a árvore. E o que estamos a dizer é que, apesar da medida do Prodese e outras, o crédito que a banca está a conceder à economia como um todo, do ponto de vista real, está a reduzir. Esta é a mensagem que queremos passar. Ou seja, o esforço tem que ser ainda maior. O Prodese pode até ter bons resultados do ponto de vista de concessão de crédito, mas não está a ser suficiente para conter aqui a redução do crédito à economia real. O crédito real, a economia real. E também não está a ter impacto na redução do custo de vida. Também não está, isso já não consigo aferir. Se tem ou não tem impacto na redução do custo de vida. Certo. Vamos avançar. E trazemos aqui outra questão muito fundamental que tem a ver com o Estado, né? O Estado, o grande papão do crédito. Por que é que dizemos isso? Que há quem defende que o Estado concorre com os empresários, com o setor privado na captação de crédito. E eu defendo que não. Até por acaso, quando olhamos para os balanços dos bancos comerciais, há espaço ainda para a concessão de crédito. O que eu defendo é que o Estado, por ser aquele ente que tem menos risco, e até porque algumas das taxas de juros dos seus títulos são mais atrativas, os bancos preferem fazer negócio com o Estado, em detrimento de fazer negócio com os particulares. E o que nós vimos é que só em 2021, estamos a falar em novembro de 2021, 57% do crédito concedido entre o setor público, que é a administração central, o setor privado, os títulos e o empréstimo à administração central, empréstimo à administração central. Aqui é o setor público excluindo a administração central, títulos, a administração central e o setor privado. Nesse grupo de crédito, 57% é título. Ou seja, os títulos de dívida pública absorvem 57% do crédito concedido nessas 4 categorias. Depois vem o crédito privado, depois temos 1% aqui para o setor público, excluindo a administração central, estamos a falar de administração local, a princípio, ou fundo, outra administração, e temos aqui 2% para o empréstimo à administração central. Portanto, estamos a dizer que os títulos têm absorvido muito do crédito disponível ou dos fundos disponíveis no mercado. E fica aqui claro, se olharmos para a linha azul, temos os títulos,
a linha laranja, temos aqui o crédito ao setor privado. Sempre abaixo. Sempre abaixo, e vimos a diferença. E o que temos aqui a diferença são as outras duas categorias, porque esse é o crédito total ao setor público, temos as outras duas categorias. O importante a retermos aqui, Cus, é que há também quem defende que o Estado, ao retirar esse crédito, ou seja, retirar esses fundos do setor bancário, indiretamente repassa para a economia, devia ser assim se tivéssemos as condições criadas, mas na verdade não, porque o que o Estado tem feito é que nós chamamos a rolagem da dívida. O Estado paga títulos emitindo títulos, paga dívida emitindo dívida. Então esse argumento de que tira do setor bancário, nesse caso, não é financeiro bancário, porque tem outras coisas, e passa para a economia, temos aí um estrangulamento, que é a questão do arrolamento da dívida, que é pagar título com título, fazer dívida para pagar dívida. Está certo. António Stott, é tempo para fazermos o segundo e último intervalo deste Direto ao Ponto. Tenho aqui a Regia a comunicar-me, a dar nota disso mesmo. Estamos perto do fim desta edição do ano, a segunda edição do ano do Direto ao Ponto. Vamos voltar mais daqui a pouco com mais dados. Até já. Por parte de quem faz a política monetária. E pode-se ceder, do ponto de vista para reduzirmos a taxa de câmbio, para influenciar até na redução dos preços da cesta básica, influenciar em todos os outros preços. Então, o que nós estamos aqui a dizer é que, acreditando que o mercado é que está a definir a taxa de câmbio, vamos deixar que o mercado continue a definir a taxa de câmbio. E sempre que o Banco Nacional de Angola tentar intervir, sejam pelos instrumentos normalmente aceitos, que é comprar ou vender em função do objetivo que pretende e não de forma de avisos ou e-mails de tentar regular o mercado cambial. E é um alerta que nós deixamos, por isso é que dizemos deixar o mercado definir a taxa de câmbio sem ceder à pressão política do momento, porque isto não é algo de Angola, é algo que acontece em todo o mundo. Em anos eleitorais há muita pressão para todos os entes. E o Banco Nacional de Angola não está imune a isso. Então vamos deixar que o mercado continue a definir, melhorar aí onde ainda podemos melhorar e não intervencionar no banco de forma muito não menos boa ou menos aceita. Exatamente. Outra questão que eu te queria colocar tem a ver com este ponto em que tu te referes à necessidade de redirecionar o crédito para as micro, pequenas e médias empresas. De que tipo de micro, pequenas empresas nós estamos a falar? Eu aqui falo de todas. Depois o que vai determinar o tratamento... Porque isto é um oceano de empresas. É exatamente o oceano. Eu falo de todas, mas o que vai determinar o tratamento é o setor em que a empresa se encontra. Por exemplo, uma microempresa que está muito ligada ao setor da agricultura, então faz parte do âmbito do aviso 10. Então vamos encaminhá-las para o aviso 10. As outras microempresas que não fazem parte deste âmbito devem ser encaminhadas para os outros instrumentos existentes. Outros fundos, outros mecanismos que o governo criou. E aqui eu falo de todas porque há algo, e até ilegal, que tem sido feito, que é a lei das micro, pequenas e médias empresas, diz que as empresas públicas de grande dimensão devem reservar 25% da sua contratação para essas empresas. E se nós fazermos uma avaliação das grandes empresas públicas, o cumprimento deste preceito legal vamos ver que é quase nulo. Ou seja, as micros e pequenas empresas não são tidas em conta no processo de contratação dessas empresas. Estamos a falar desde o papel... Estarão elas preparadas para atender a necessidade das grandes empresas? Preparadas, estruturadas, organizadas? Eu não gosto de generalizar a coisa, porque senão acabamos por cometer alguns erros. Eu dou um exemplo muito simples que aconteceu no setor petrolífero. As empresas nacionais não estavam capacitadas para prestar serviço ao setor petrolífero. O que é que o setor organizou-se? O que é que criou? Criou algo que chamava SCAI, que é Centro de Apoio Empresarial, que certificava as empresas, ajudava as empresas a prepararem-se para prestar serviço à indústria petrolífera. E há muitas empresas que conseguiram, pelo CAI, conseguiram estar aptas a prestar serviço à indústria petrolífera. O mesmo que o CAI fez, nós temos um instituto, que é o INAPEN. As empresas, se não estiverem preparadas, aquelas que não estão preparadas, o INAPEN deve ajudá-las a prepararem-se para prestar serviço à altura para essas empresas. Não podemos dizer que não estão preparadas e ponto final, porque nós temos que ter uma perspectiva de Estado.
nós estamos aí na perspectiva de auditor, estamos na perspectiva de consultor, e o consultor é olhar os gaps de melhoria, ajudar a corrigir os gaps, porque é para elas estarem aptas a prestar serviço a essas empresas públicas. Vamos olhar para os outros 3 aspectos. Os outros 3 aspectos, eu volto à questão da definição da cesta básica, porque para mim é algo muito, muito importante. Por quê? Porque, vejamos, se aumentarmos o preço do bombom, estamos a falar aqui da fuba de bombom, não terá impacto, o mesmo impacto que terá em Malange, ou aqui no centro, estamos a falar Malange, Uís, Kwanza Norte, não terá o mesmo impacto que terá, por exemplo, no Cunene. Porque a base alimentar do Cunene é maçambala e maçango. A base alimentar de Malange e dessas zonas que eu disse é bombom. Portanto, nós ao definirmos a cesta básica, até temos que ter atenção a esse aspecto. Outra questão, se o preço do pão aumentar, conforme está definida a cesta básica, não capta. Porque o que está na cesta básica é o trigo e não o pão. Ou seja, se aumentar o custo da água, o custo da energia, o custo de mão de obra e o custo do trigo manter-se estável e o preço do pão aumentar por esses fatores, a nossa inflação não capta esse fenômeno, porque o que está como cálculo da inflação é o trigo e não o pão. E para além disso, outros aspectos. Não temos a fruta, temos que enquadrar a fruta. Não é possível, e aqui até a questão nutricional, quando definimos a pobreza, só para ver como é que isso está tudo interligado. Quando definimos a pobreza, é a capacidade que um ser humano adulto de 15 anos, maior de 15 anos tem de repor as calorias que perde num dia. E o CUSE, para repor as calorias que perde num dia, nesse conjunto de produtos que o CUSE tem que se alimentar, tem fruta. Como é que nós não temos fruta na cesta básica, por exemplo? E íamos mais longe. Mas qual é a dificuldade de se conseguir encontrar o consenso na definição da cesta básica? Eu acho que não há dificuldade. Nós é que não estamos a conseguir captar a atenção necessária. Ou seja, o Ministério da Economia e Planeamento e até o próprio como é que eu vou dizer, a Ministra de Estado para a Ação Social, acho que é isso. Para o setor social. Para o setor social, talvez nós não estamos a conseguir passar a mensagem, que é fundamental definirmos a cesta básica, porque temos as questões nutricionais ligadas, tem a questão da pobreza, porque o pobre em Luanda não é o pobre do Mochico, o pobre em Luanda não é o pobre de Malange, e o que vai definir a pobreza é a questão nutricional, que também está ligada à cesta básica. Então era fundamental definirmos a cesta básica até para a questão da inflação. Por outro lado, estamos a falar aqui é uma chamada de atenção bastante interessante, porque nós, quando falamos da reserva alimentar, que se criou agora, e louvamos a medida, estamos muito ligados à questão da importação. Agora, importou-se milho, tem um navio de farinha de milho a chegar, tem um navio... Não. A questão da reserva alimentar deve ser vista como um instrumento de política econômica. Sobretudo, primeiro, para garantir os preços mínimos. O que quer dizer? Os preços também não podem baixar tanto. Porque se os preços baixarem tanto, desincentiva até os produtores locais, porque a importação vai ser mais barata que a produção local e os produtores locais não terão incentivo em produzir. Mas também os preços não podem aumentar tanto, porque vai nos bolsos. Então, a reserva alimentar também tem que servir para garantir, calibrar isto. Quando o preço baixa muito, vai fazer aquisições a um preço mais alto, como se fosse subsídio aos produtores locais. Quando o preço sobe muito, vai também fazer aqui uma gestão para que o preço chegue no mercado a um preço mais acessível. E depois, gerir os níveis de estoque. Para finalizar, e faça aqui a questão do Deutsche Bank e outras linhas de crédito que temos, esta é uma das grandes dificuldades que temos na concessão de crédito e nas garantias reais que os bancos pedem, que é a monetização da riqueza fundiária, ou seja, a minha casa, eu não tenho direito, eu não consigo dar a minha casa como colateral a um banco. Se eu tiver uma ideia, um projeto de investimento que eu acredito, eu não consigo dar a minha casa como um colateral e o banco me dá dinheiro. E é fundamental aqui envolvermos, sobretudo, o Ministério da Justiça, que é responsável pela atribuição dos títulos de direito de propriedade. Ou seja, uma questão da justiça tem impacto nas questões econômicas, aqui, nomeadamente no ambiente de negócio. Era para trazer a atenção aqui que devemos olhar para as questões econômicas de forma holística, desde a educação, desde a saúde, desde a justiça, desde todos os órgãos ministeriais, todos os setores devem olhar que a sua atuação tem impacto direto ou indireto para as questões econômicas, que são meras consequências. E, consequentemente, no bolso de cada cidadão. De cada cidadão. Exatamente.
Está certo. Doutor António Stott, obrigado Muito por obrigado uma vez mais ter aceito o nosso convite para falarmos desse tema relacionado com as perspectivas da inflação e o impacto sobre o crédito à economia real. De acordo com os seus argumentos, vai ser mais difícil agora em 2022. Vai ser mais difícil conceder crédito e, naturalmente, vai ter um impacto negativo sobre a geração de emprego, sobre a geração de capital fixo e geração de riqueza. Estão comprometidos os programas de diversificação da economia? Não, são instrumentos que permitem, de forma muito de curto prazo, tentar atenuar esse ambiente que se criou. Está certo. Uma vez mais, obrigado. Obrigado assim também, caro telespectador que nos acompanhou nesta edição do Direto ao Ponto. Como sempre, nós voltamos a marcar presença no próximo sábado, à mesma hora. Até lá. Boa noite e bom descanso.